Salvador. Peço oração por saúde, né? O inimigo tem, eles se andar com a minha vida, mas Deus é o nosso coração, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Jesus, aleluia. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nosso Eli. A igreja da Paz do Senhor, né? 312. No mundo murmura-se tanto entre os que os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, queimara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta, aleluia, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para o céu. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta, aleluia, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para o céu. E mesmo se as ondas rugirem num revolto bravo e mar, o céu poderá ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até o céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para o céu. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurar e cantar o hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para o céu. Eu que agradeço a minha vida por oportunidade. Aleluia. A minha filhinha aí. Pode. Né? E eu, é. Minha mãe, enquanto ela tira, você vai ser meu oferteiro. Não sei onde é que anda o Daniel. Chamo, grito pelo Daniel, o Daniel nem responde. Eita Jesus, está vendo? Já palavra foi tremenda para mim, viu? Lamentações e Apocalipse. Eu não posso deixar de fazer nada, eu não posso fazer nada para o Senhor antes de fazer aquilo para o Senhor. Fazer aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Porque hoje eu pequei contra o Senhor. E bem-aventurado e perdoado é aquele que confessa seu pecado diante dos homens, porque Deus perdoa. Hoje, quando eu estava vindo para cá, por 2 vezes houve a mesma coisa e por isso eu andei querendo arranhar o meu companheiro. Mas não foi coisa grave não, foi só
atrevimento mesmo, mas Deus não sai nada disso não, que Deus me cobrou aqui. E eu quero me reconciliar diante dos homens, diante de Deus. Jesus, aleluia. Quero pedir perdão a Ele, diante do Senhor, diante da igreja. Pode até ser que para nós é besteira, para mim pode ser besteira de nada, mas Deus é isso. Sabe, Jesus, sou sagrado, Deus. Quando você abre a boca que você julga sem causa, que você acusa sem seus olhos ter testemunhado, Deus não quer isso, Deus não se agrada. Aleluia. E ainda que o meu companheiro faça algo contra mim, ou eu contra ele, isso é com cada um de nós e Deus. Quem sou eu para julgar o teu servo, Senhor? Aleluia. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Nessa tarde eu peço um momento de reconciliação com o Senhor aqui neste lugar, porque aqui neste lugar é um lugar santo. Aleluia. Aqui nesse lugar é um lugar de milagre, porque eu sou testemunha viva disso, porque eu fui curada aqui não só uma, nem duas, nem três Aleluia, vezes. Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória. Eu sou testemunha viva, eu sou milagre Deus, vivo que do Senhor poder. aqui neste lugar. E eu não posso pisar numa terra santa se o meu coração estiver me acusando do pecado, né? E eu creio que hoje eu não fiz algo, eu fiz algo que não agradou o Senhor quando eu estava vindo para este lugar. E quando eu cheguei aqui, a palavra falou tremendamente comigo duas vezes, as duas palavras que foram minhas. Glória a Jesus. E Jesus faz isso com cada um de nós, porque Ele Deus, nos que poder, ama, aleluia. ele nos conserta, Deus tu é fiel. Ele faz isso porque Ele ama, É, por amor, é por Jesus, tu amor. és o perdoador, Senhor. Glória a Jesus. E eu quero deixar a palavra aqui para a igreja, em nome de Obrigado, Jesus, é Isaías 38, Aleluia, Deus. diz assim: Louvado seja teu nome. naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, Oh, e glória. eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acaz. Volta-te 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Deus fez isso na vida daquele homem que deu sinal para que ele não duvidasse, que nós muitas vezes nós Aleluia. a bênção na nossa mão e nós estamos sem confiança. Glória a Jesus. E Deus promete hoje, viu, minha irmã? Aleluia. O Senhor viu quando tu clamou a Ele, viu? O Senhor é contigo, viu?
Não foi à toa que o Senhor me deu essa palavra, não. Aleluia. Eu creio que aqui alguém está precisando ouvir. Mas, irmão, o Senhor só vai me dar 15 anos de vida, mas eu queria mais. Irmão, é com o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Esses 15 anos pode ser 50. Aleluia, Deus. Porque o relógio daquela época, o calendário daquela época não era como o de hoje, não era diferente. Louvado seja. Né? E a minha irmã se aposta dessa palavra. Viu, minha filha? Em nome de Jesus. A irmã Josi também, eu também. Nós que estamos aqui nesse lugar. Viu? Precisamos, ó Deus. Deus, muita gente diz assim, Deus não se arrepende. Não se arrepende mesmo não, mas ele muda de ideia. Ele pode mudar de ideia. Ele não mandou o rei na casa, vamos dizer que ele ia morrer. E aquele rei, aquele homem não tinha saído nem do pátio, da casa daquele homem. E Deus mudou de ideia e disse, volta lá. E diz a ele que eu acrescentarei 15 anos. Mas isso por quê? Porque ele mereceu. Quando ele se humilhou na presença de Deus e disse, lembra-te, Senhor, que eu tenho sido um servo fiel a Ti, que eu tenho te servido, que eu tenho andado com retidão, que eu tenho tido o coração contrito diante de Ti. Aí Deus inclinou os ouvidos e pensou, volta lá e diz a ele que eu acrescentarei. Porque Deus, Ele é o Deus provedor. Ora, Jesus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Quem sou eu, quem é você para dizer que não? Aleluia. Não podemos ir contra os desígnios de Deus. Com certeza, moça. Hoje eu estava lá em casa ouvindo uma pregação maravilhosa. Quem ouviu a Rádio Vida hoje de manhã? Não, né? Ouvi uma pregação maravilhosa hoje. E eu parei tudo que eu estava fazendo. Porque Deus falou muitíssimo comigo. A respeito da vida de Ruth, Noemi. Quando aquela mulher foi catar espigas no campo de Boaz. E eu disse, Deus, tu és um Deus, estou tremendo mesmo. Que ali Boaz ordenou os ceifeiros daquele lugar que saíssem derrubando espigas para que Ruth apanhasse, para encher o cesto. Ora, Jesus. Isso é o que? Não é coincidência, não é providência. Aleluia, Deus. É providência. Mas porque aquela mulher era merecedora da bênção do Senhor, da prosperidade do Senhor. E Deus não fez só isso, só foi somente o começo do que Deus estava fazendo na vida daquela mulher. Aquela mulher foi uma mãe de grande nação, né? Com certeza. Né? Pela sua humildade. Pelo seu amor, Glória. né? Deus abençoou tremenda Pela aquela sua mulher, caridade, pela sua diz o Senhor. caridade. Aleluia, Deus. Muito tremenda essa história aí de Ruth. Ela foi humilde, foi conhecedora da graça do Senhor na sua vida, né, que muitos não são. Já há uma diferença muito grande quando se conta a história de Faraó. E Faraó só queria o favor de Deus. Quando Deus começou a mandar uma praga atrás da outra, ele ia até Moisés e ali ele pedia que Moisés orasse para cessar aquela praga. Moisés orava, Deus ouvia por amor a Moisés. E ele, na hora que recebia a bênção de Deus, ele se rebeliava de novo, endurecia novamente o coração e ia fazer a mesma coisa. Né? E foi até, como todos já conhecem a história, né? E não se arrependeu. Coração duro, né? Coração duro. E tem muitos hoje desse jeito. Só vão para a igreja só até conseguir um grande favor, uma cura, um milagre, uma prosperidade, um emprego. Na hora que consegue, Tchau, Deus. tchau.
Né? Não quer mais o dono da bênção. Não deve ser assim, não. Ainda que o Senhor não faça aquilo que eu venha pedir ao Senhor, ainda que naquela hora ele não faça, porque o Senhor te louve mesmo assim. Glória a Deus. Tu não me deu, não. Eu te pedi, Senhor, te pedi tanto para ser curada, Senhor. Tu não me curou naquele lugar, mas ainda tu és o meu Deus e ainda eu te louvarei. Glória ao teu nome. E é desse jeito, já tem acontecido muito isso comigo. E eu quero contar aqui um testemunho muito bonito que aconteceu comigo nesse fim de semana. Eu passei, irmã Josi, 3 anos. Tá me lembrando? Eu passei 3 anos na rebeldia. Por causa de um apontamento que fizeram contra o meu vizinho. Apontaram o dedo contra mim, por isso eu deixei de ceiar pelos 3 anos. Porque disseram que eu não era casada e estava ceiando. E aquilo invadiu meu coração. E a partir daquele dia eu não ceiei mais. E eu tenho pago um preço muito alto, irmão. 3 anos eu estou pagando preço de enfermidade. Irmã José é testemunho. Quem me conhece aqui sabe. É uma coisa atrás da outra. E um dia desse eu entrei em questionamento com o Senhor, que negócio é esse? Cessa um negócio aqui e aparece outro. Aí domingo eu estava lá em casa, ouvindo o programa meio-dia, e Deus usou aquela mulher na rádio. E disse, olha, hoje tu vai até aquele lugar e tu vai ceiar, tu vai participar do corpo do sangue de Cristo. Porque quando tu tomar o vinho da ceia, Deus vai te curar. Oh, glória. Aleluia. E eu quero te dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isso é lindo, Senhor. E Deus já tinha falado comigo no meio da semana que só existe um pecado que Deus não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando o Senhor falou isso comigo, eu já me toquei logo que era sobre a Santa Ceia. Eu já fiquei logo, Senhor, mas tu confia em nós. Não quero fazer. Eu fiz. Fiquei sem ceiar sem o Senhor mandar, mas agora eu quero ceiar porque Ele não vai mandar. Se for Aleluia. Irmã, eu fui para aquele lugar. Peguei o endereço daquela igreja e fui mais uma vez. A gente ainda se perdeu. Já não queria que a gente chegasse naquele lugar. Ele desceu do ônibus, ficamos numa parada esperando 40 minutos e lá não passava o ônibus que ele esperava. A gente pensando que passava. Mas eu fui de táxi. Mas aí nós pegamos um táxi e chegamos a tempo. E a palavra foi dita, assim que nós chegamos, veio a palavra. Não, mas não foi nesse dia ainda não. Foi não? Não chegou Mais mais. perto. A gente foi, participamos da Santa Ceia. E viemos embora. E aí eu disse, mas Senhor, não prometeu que se eu seguisse esse lugar e ceia, você me curar e eu estou funcionando a casa, sabe? Mas não tem nada não, Senhor. Eu ainda te louvarei que é o meu Deus do mesmo jeito. Fui embora. Aí quando foi, na segunda-feira eu tive um sonho. Deus usando aquela mulher tremendamente para me curar. Quando ela ia ministrando a cura sobre mim, irmã, parece que algo apertava a garganta daquela mulher. E ela ficava engasgada, saía correndo, assim, saía do lugar onde estava e saía, desaparecia, vomitando, se engasgando. Irmã, eu acordei aflita. Acordei aflita. Na hora que eu coloquei o pé no espelho, eu digo, está repreendido, em nome de Jesus. O Senhor começou a me repreender. Tudo aquilo que estava impedindo a minha cura. Glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que estava impedindo, toda barreira, toda potestade do ar, todo demônio que estava impedindo. Nossa, Eu orar e repreender